Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui da sessão 109, o versículo 21. Essa parte aqui tocou bastante e eu quero compartilhar com vocês. Bom, aqui nesse versículo está falando ainda da dedicação do templo de Kitla e fala das bênçãos prometidas para as pessoas que frequentam a casa do Senhor, que entram lá e fazem convênio com Deus, tá bom? Olha só o que diz aqui no versículo 21. E quando o teu povo transgredir, quem quer que seja, que se arrependa rapidamente. Bom, vou parar aqui para explicar algumas coisas. Primeiro, esse versículo ele falou, quando o seu povo transgredir. O que isso significa? Que nós não somos perfeitos, mesmo tendo entrado na casa do Senhor, feito convênio com Ele, nós acabamos transgredindo as suas leis, seus mandamentos. A gente não é perfeito, né? Então é importante lembrar que mesmo as pessoas, né, que entram no templo, faz convênio com o Senhor, elas não são perfeitas, estão procurando a perfeição e vão cometer erros. E esses erros não pode fazer com que nós abandonemos o caminho do Senhor. Nós temos que procurar nos arrepender, como diz nesse versículo aqui, rapidamente, tá bom? Se arrepender rapidamente para nós voltarmos ao caminho do Senhor. Então, esse versículo ele é interessante porque ele fala quando seu povo transgredir. E aí tem a parte que fala aqui, qualquer que seja, não importa se é uma autoridade geral ou uma pessoa que acabou de entrar no templo e fez convênio com o Senhor. Se a pessoa transgride esses mandamentos, transgride as leis de Deus, rapidamente ela deve se arrepender. Tá bom? Esse versículo fala sobre isso. E continua falando o seguinte aqui. E volte para ti e encontre favor a teus olhos, e lhe seja restituída as bênçãos que tu ordenaste que fosses derramadas sobre os que te reverenciam em tua casa. Bom, então ele falou que quando nós transgredimos as leis de Deus, né, basicamente nós ficamos sem as bênçãos do templo, né, sobre nós. Mas quando nós nos arrependemos, as bênçãos do templo vai voltar para nós, tá bom? Então é necessário que nós se arrependamos para que as bênçãos se derramem sobre nós. Essa parte também aqui nesse versículo eu achei bem interessante, né? Que encontre favor aos teus olhos e que lhe seja restituída as bênçãos, né? Bom, como que eu posso falar assim, encontrar favor aos olhos de Deus, né? Porque quando alguém encontra favor, né, meu, por exemplo, se alguém fez algo por mim, aí eu fico devendo um favor para aquela pessoa, né? Então eu tenho que abençoar aquela pessoa. Às vezes a pessoa fez algo por mim, eu vou lá e compro um chocolate, eu dou alguma coisa. Então a pessoa recebeu um favor aos meus olhos, né? Então eu sou grato pelaquela pessoa e eu vou lá e vou fazer algo. Agora, como que nós podemos agradar a Deus, para receber favor aos olhos dele, para que ele derrame as suas bênçãos sobre nós? Bom, é interesse do Pai Celestial, aliás, este é o plano de que nós voltemos à presença dele, que sejamos salvos. Então, quando nós nos arrependemos de nossos pecados, há alegria no céu. Bom, o céu fica em festa pelo um pecador que se arrepende. Então, isso enche os olhos do Senhor e nós encontramos favor aos olhos de Deus quando nós nos arrependemos. Então, Ele deseja e nos abençoa por conta disso. É bem interessante esse versículo aqui. Bom, falando aqui sobre transgredir os mandamentos, quebrar as leis de Deus, acontece e nós devemos nos arrepender e voltar para junto de ti, né? De Deus aqui, é o caso da mensagem aqui. Vou voltar-se para o Senhor quando nós nos arrependemos. Quando? Rapidamente. Essa é a ideia aqui que está expressa no versículo. Bom, eu quero compartilhar com vocês a história de um rapaz que ele transgrediu alguns mandamentos, né? E rapidamente ele se voltou para o Senhor ali, tá bom? Demorou um pouco de tempo, mas ele caiu em si e voltou-se a guardar o mandamento de Deus, tá bom? Então, esse rapaz, ele já tinha entrado no templo, feito os convênios com o Senhor. E o que acontece? Ele trabalhava numa empresa, e nessa empresa, depois de um certo tempo ali de trabalho, a, o, o,
as pessoas do emprego ali, né, eles se juntaram, né, estava tendo ali um prêmio muito grande da Mega Sena, e eles se juntaram e começaram a jogar, né, eles chamavam aquilo de bolão, né. Esse jovem, né, ele nunca tinha jogado ou participado assim de jogos de azar, né, mas a convite ali dos outros ali, né, e o prêmio era muito grande, aí ele ficou pensando, nossa, se todo mundo ganhar aqui, vai ficar só eu aqui, né? O patrão vai embora, todo mundo vai ficar só eu aqui chorando aqui, né? E aí ele pegou e falou: Não, vou participar, tô aqui com meus amigos, né? E aí ele foi e participou. E aí acumulou de novo, o prêmio ficou maior e eles começaram a jogar ali, né? E ele gostava ali, ele nunca tinha jogado, experimentado essa sensação, mas ele começou a gostar daquilo, sabe? Ele gostou da sensação de ver aquele monte de zero, da possibilidade ali dele ganhar ali, né? Acertar aqueles números. E aconteceu que o prêmio não foi ali para eles, tá bom? Perderam. E, e aí ele continuou jogando. Teve um grupo menor de pessoas que continuou jogando, ele continuou jogando ali. E depois aquele grupo não estava jogando mais, mas aquilo ficou na cabeça dele, né? Vendo aquele monte de zero, às vezes ele ouvia no rádio ali, o prêmio da Mega Sena ali. Então ele pegava e de vez em quando ele ia lá e jogava. Só que algo machucava dentro dele. Ele sabia que aquilo estava errado, né? Que era um jogo de azar e ele não deveria jogar. Então, às vezes ele resistia a esse impulso e às vezes ele ia lá e jogava. Mesmo não sendo tão frequente, né, que ele jogava ali, ainda assim ele se sentia mal. E uma vez, quando ele estava no templo, assistindo a sessão ali, né, o aprendizado ali da queda de Adão e Eva, representado ali, quando Lúcifer, né, ele vai lá e oferece do fruto proibido, né, do fruto do conhecimento do bem e mal para Adão. E Adão, ele falou que não comeria do fruto, tá bom? Porque Deus havia ordenado a ele que não comesse do fruto, então ele não comeria. Bom, quando o inimigo viu ali que ele não iria comer, ele foi lá e ofereceu para a mulher de Adão, Eva, né? E aí ele fez um marketing lá do fruto, né? Ele tinha feito também para Adão, mas para Eva ele fez esse marketing. E aí Eva, ela reparou, né? Algo do fruto que ela não tinha reparado antes. Nós podemos ver aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 6, olha como é descrito aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu. Então veja só, né? Lúcifer foi lá e fez uma propaganda, não, mas esse fruto é bom, a árvore é boa, desejável para você ter conhecimento. E ela, querendo obter aquele desejo, aquela vontade de comer ali, querendo obter aquele conhecimento, foi e comeu do fruto. E aí os olhos dela foi se abrindo a respeito, porque o próprio fruto da árvore diz que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a pessoa comendo eram-lhe abertos os olhos ali do entendimento, né? Que a pessoa acabou transgredindo o mandamento de Deus. Então ela vai até Adão para que ele coma também, né? Mas Adão ele se recusa, assim como ele se recusou comer, né? Quando Lúcifer ofereceu, ele se recusou a comer também quando Eva ofereceu a ele, tá bom? Então, em minhas próprias palavras aqui, eu não vou ler a escritura, mas Eva ofereceu para ele, ele disse: Não comerei, né? Porque o Senhor ordenou que eu não comesse, né? E aí Eva vai lá e diz para ele: Você pretende obedecer a todos os mandamentos do Pai? E ele disse numa voz tão incisiva e firme, né? Sim, a todos. E quando aquele jovem, né, aquele rapaz, ele ouviu essas palavras vindo de Adão, quanto Adão estava determinado a obedecer a Deus, né? Quando ele ouviu ali, sim, a todos, né? E ele queria obedecer a Deus, mas ele estava, naquele momento, cedendo aquele impulso dele de jogar ali na Mega Sena, e ele sabia que era errado, e nesse momento o Espírito tocou tão forte nele, que não houve dúvida, né? Ele se comprometeu naquele momento ali em diante a nunca mais tocar ali naquele jogo e jogar, tá bom? Mas interessante, só para concluir a história aqui, né? Eva pegou e falou: já que você quer obedecer a todos os mandamentos do Pai,
você se lembra que o pai ordenou que ficássemos juntos, né? E que procriássemos, né? Dessemos frutos. Eu serei expulsa porque comi do fruto, e você ficará sozinho no jardim do Éden. E aí Adão, para obedecer um mandamento maior de Deus, né? Ele pega e come do fruto. Ele diz: eu vejo que assim tem que ser. Comerei para que o homem exista. Então, para obedecer um mandamento de Deus, ele foi lá e comeu do fruto, tá bom? Para permanecer com sua mulher, a qual Deus ordenou que permanecesse junto, tá bom? O primeiro mandamento ali que foi dado é que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Então, pensando em obedecer a Deus, ele acabou transgredindo um mandamento menor aí, tá bom? Mas essa parte que eu queria compartilhar, que Adão ele estava tão determinado a guardar os mandamentos de Deus, né? Quando Eva perguntou: você pretende obedecer a todos os mandamentos do Pai? Ele disse incisivamente: sim, a todos. E isso tocou muito forte nesse jovem, nesse rapaz, de modo que ele nunca mais ele tocou em jogos de azar. Tá bom? Vou falar um pouquinho aqui, porque aqui está falando sobre transgressão, né? Sobre as pessoas que fazem convênio com o Senhor e transgridem. E o jogo de azar é uma transgressão, tá bom? É um pecado, nós não devemos nos envolver em jogos de azar. Olha o que diz aqui o manual da igreja. A Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias se opõe a qualquer tipo de jogo de azar, inclusive as loterias promovidas pelo governo, seja Mega Sena ou outros jogos aí de azar, tá bom? Também teve um discurso do presidente Hinckley, tá bom? Falando sobre essa prática de jogo de azar e que era proibido. E ele acabou lendo uma carta que uma mãe mandou para ele ali, falando sobre a situação do filho, né? Que o filho ele tinha um emprego, ele trabalhava e de repente, né, o filho começou a se envolver em jogo de pôquer, de carta ali, e aí ele jogava pela internet, né? E para ser aceito ali na internet e jogar era a partir dos 21 anos. Porém, o jovem ele tinha bem menos que isso, mas ninguém ali na internet estava preocupado com isso, tá bom? Estava apenas para ser aceito ali, você tinha que ter a sua conta positiva ali no do banco, tá bom? Para você jogar, apostar ou ganhar ou perder, né? E ele acabou se tornando aí um jogador de pôquer pela internet. E nessa carta aqui para o presidente Hinckley, a mãe escreveu o seguinte: ele costumava ter um emprego, mas abandonou por estar tão viciado na internet e em jogar pôquer a dinheiro. Ele participa o tempo todo de torneios de pôquer. E quando vence, é com esse dinheiro que ele usa para comprar as coisas que ele precisa. Tudo o que ele faz é sentar-se na frente do computador para jogar na internet. Então, algo que começou corriqueiramente na vida daquele jovem, acabou se tornando algo viciante na vida dele, né? E aí ele largou até o emprego, ficou só jogando pôquer ali, e a mãe estava se lamentando ali, e o presidente Henrique compartilha sobre essa carta, sobre esse jogo, né? Então, falando veemente que nós não devemos participar de jogos de azar, tá bom? Bom, na empresa que eu trabalho, tá bom? Eu participo de um sorteio lá. Como é feito esse sorteio, tá bom? Esse sorteio lá, ele é cada 6 meses. Na verdade, ele dura 6 meses. Como que funciona? Eu não considero esse sorteio lá na firma que eu participo como um jogo de azar. O jogo de azar é aquele que você vai jogar, você não sabe se vai ganhar ou não, tá bom? Então é um jogo de azar mesmo, tá bom? E é viciante, é quando você quer ganhar dinheiro ali de alguma maneira, de maneira fácil, coisa assim. Então isso é basicamente dizer, a grosso modo, o que é um jogo de azar, como a Mega Sena. Você vai apostar ali, eu não sei quanto é hoje, né? R$ 3, eu não sei quanto é. Você posta ali o bilhete, mas se você não ganhou, você perdeu o seu dinheiro, já era. Isso é um jogo de azar, tá bom? Então, o sorteio na minha firma ele é um pouco diferente, tá bom? O que ele acontece? Ele pega os funcionários e coloca dentro de um pote ali os nomes, tá bom? E esse sorteio ele vale por 6 meses. A cada mês ali, a empresa ela sorteia 3 funcionários.
como que você participa desse sorteio, tá bom? Cada participante do sorteio, ele paga R$ 25 para participar nesse sorteio. E o que que acontece? Os 3 primeiros que são sorteados, eles ganham cada um o valor de R$ 500, né? Um valor considerável aí. Então, o que que acontece? Esses que ganharam, eles também pagaram R$ 25, tá bom? É uma contribuição ali. E aí, no mês seguinte, eles já ganharam, eles vão pagar de novo 25. Na verdade, todos que estão dentro do sorteio, eles pagam R$ 25, né? Inclusive eu que estou lá no sorteio, eu pago todo mês lá R$ 25. Só que o que acontece? Aqueles 3 que foram sorteados, eles saem do sorteio e o sorteio continua rolando, né? E uma hora vai sair o seu nome. E aí, então, não é um jogo de azar porque você vai ganhar de qualquer maneira, tá bom? Então, por exemplo, a cada 6 meses a pessoa vai ganhar os R$ 500, porque o seu nome está lá e se você não foi sorteado nos 5 meses, o último mês ali, que é o 6º mês, vai pegar os últimos participantes ali que não foram sorteados e vai distribuir o dinheiro ali, R$ 500 para cada um. Bom, então tem esse sorteio lá na firma, então não é um jogo de azar. E aí eu participo nesse sorteio também. Basicamente, dizendo aí que é 6 meses, né? Você acaba pagando R$ 150 e ganha 500, né? Ou seja, desses 500, tirando os R$ 150 que você colocou ali, você ganha R$ 350 e para mim isso não é um jogo de azar, é um sorteio de uma empresa ali, uma maneira de beneficiar os funcionários. Então você não é um jogo de azar porque você recupera o que você está colocando ali para o sorteio e vai ganhar algo a mais, tá bom? Então, na verdade, todos que estão no sorteio ali, eles vão ganhar. Bom, quem ganhou primeiro continua contribuindo porque os outros vão ganhar também. Então, é uma maneira bem que eu acho legal ali quando eu ganho, né? Os R$ 500 me ajuda bastante também. Então, só quero compartilhar o testemunho, né? Conforme diz o versículo aqui que eu compartilhei, né? Que quando o teu povo transgrediu os seus mandamentos, realmente nós não somos perfeitos e vamos quebrar os mandamentos do Senhor, mas que sejamos como esse rapaz, em ouvir a voz do Espírito Santo, tocou forte nele e ele abandonou aquela prática, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.